conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, mas mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva, seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sobre a treva. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva. Enquanto é dia, segue os passos do Mestre. Enquanto é dia,
qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz, como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Mas com Jesus hei de vencer. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir
construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de te amar, paz pela paz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva todos nós. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. E antes de iniciarmos, nós queremos dar um aviso importantíssimo. Neste sábado agora, dia 20, nós estaremos reiniciando as atividades da evangelização infantil. Olha que maravilha! As nossas crianças, durante todo esse ano de 2020, receberam as aulas gravadas. Porém, agora, nós vamos iniciar com elas aulas ao vivo com seus evangelizadores. Então, nós convidamos a todos os pais para que possam estar entrando em contato, os evangelizadores já estão entrando em contato com os pais que já estavam. E aqueles que desejarem participar da evangelização, que possa entrar em contato com o telefone do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, esse mesmo que tem aí no Face, 3821-0081. Mandem uma mensagem que os evangelizadores estarão entrando em contato. Sábado, dia 20, às 9 horas, 8h30 da manhã, nós teremos o tratamento infantil. Nós temos o tratamento para o adulto, nós teremos o tratamento infantil. Iniciaremos com a reunião pública infantil no próximo sábado, 8h30 da manhã, tá bom? Então, quem se interessar, entra em contato no telefone do centro. Nós vamos agora tranquilizar-nos, fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Visualizemos a figura doce de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre querido, aqui nós nos encontramos, Senhor, rogando-te o amparo e o auxílio. Ajudai-nos, Senhor Jesus, a bem compreender as lições desta noite. Ilumina-nos, Mestre, para que possamos ter persistência em modificarmos a nós mesmos, em melhorarmos os pensamentos, os sentimentos, as nossas atitudes.
Ajudai-nos, Senhor, a mantermos firme a nossa fé, a confiança em Deus, nosso Pai. Pedimos-te a permissão para iniciarmos o nosso tratamento dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Nós iremos então, meus irmãos, passar a palavra para nossa companheira Fernanda, que irá fazer o estudo da noite de hoje para todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco. Então, nós vamos dar continuidade, ao tema reencarnações, e hoje nós vamos falar de um tipo de reencarnação que eu acredito que a maioria de nós passa por esse tipo de reencarnação, que são as reencarnações dolorosas. Vou compartilhar aqui. Então, Jesus, nós vamos começar com uma frase de Jesus que nos diz o seguinte: reencarnações dolorosas. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, na noite de hoje, nós vamos continuar falando do tema reencarnação. E quando a gente pensa nas reencarnações dolorosas, a gente se questiona, o porquê do sofrimento. Por que nós passamos por tantas dificuldades? Por que algumas pessoas passam por mais dificuldades do que outras? Será que na nossa vida terrena nós vamos ter a oportunidade de vivenciar a verdadeira felicidade? Será que isso é possível? E aí nós vamos falar sobre isso no tema de hoje. Então, quando a gente pensa nos motivos dos sofrimentos na Terra, nos vem a questão 920 do Livro dos Espíritos, que Kardec, diante das problemáticas, ele questiona aos espíritos se o homem ele pode gozar de completa felicidade na Terra. Será que nós teremos uma vida feliz? E aí os espíritos nos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Nós sabemos que o nosso planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Atualmente ele passa por um processo de transição, mas ainda nesse planeta de provas e expiações, ainda se predomina o mal. E se nós temos o predomínio do mal, nós temos a necessidade do sofrimento como forma de nos burilar, de nos auxiliar nesse processo evolutivo. Então, o sofrimento, ele ainda aparece para nós como uma forma de nos direcionar para o caminho que nos leva à porta estreita. Então, nós não teremos uma vida completamente feliz. Até mesmo na aula passada, nós vimos, no estudo passado, nós vimos daquelas reencarnações vitoriosas, e nós observamos quantos espíritos conseguiram, desempenhar uma boa missão na Terra, mas até mesmo esses espíritos que já tinham uma evolução moral bem grande, passaram por dificuldades. Então, o sofrimento, as dificuldades, elas existem em nossas vidas. Só que os espíritos nos falam que depende de nós a suavização desses sofrimentos, a suavização dos males. Então, muitas das vezes nós nos deparamos com situações e nós passamos a culpar o outro pelo sofrimento que nós estamos vivenciando. Nós colocamos no outro a responsabilidade por nos fazer sofrer
ou por nos fazer felizes. Então, é a obrigação do outro nos trazer a felicidade. Da mesma forma que nós colocamos no outro a obrigação, né, a responsabilidade pelos nossos sofrimentos. Mas os espíritos nos falam que somos nós. Nós somos os escritores do nosso destino. Nós é quem determinamos o teor dos nossos sofrimentos e somos nós quem temos a chave para modificar a nossa encarnação, para suavizar esse sofrimento. E nós podemos ser muito felizes a partir do momento que nós percebermos que somos nós quem vamos construir a nossa felicidade. E para construir essa felicidade, nós precisamos caminhar o caminho do bem. Porque todas as vezes que nós transgredirmos a lei de Deus, todas as vezes que nós sairmos desse caminho reto, nós vamos nos deparar com o sofrimento, como uma forma de nos alinhar novamente para aquele caminho. Então, nós, muitas das vezes, né, nós questionamos, né, nas nossas preces, Deus, o que eu fiz para merecer isso? E nós perguntamos com um questionamento tão forte, né? E nós, os espíritos, eles nos relatam que existem duas causas para o nosso sofrimento. Nós fizemos essa brincadeira, né, no Instagram da nossa mocidade, perguntando, né, aonde que está a culpa pelos nossos sofrimentos, né? Por que nós sofremos? E nós sabemos que estão nas nossas atitudes. Sejam nas nossas atitudes em encarnações anteriores, ou em atitudes que nós temos nessa mesma encarnação. Então, nós vamos ver que muitas das vezes a causa das nossas aflições está nessa encarnação. A gente não precisa nem de ir muito longe, né? Quando nós nos deparamos com uma doença física, muitas das vezes nós podemos observar que a causa daquela doença física está em um desatino nosso, em algo que nós fizemos que degradou o nosso corpo físico, que destruiu aquele órgão e que hoje nós temos a causa, né, dessa doença. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec discorre sobre as causas atuais das aflições e ele nos fala: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? E aí, quando nós observamos, né, as nossas atitudes na base do orgulho, da ambição, da raiva, né, daquele nervosismo exagerado, nós vamos cultivar as nossas aflições. Então, nós precisamos nos recordar daquela lei que hoje, né, nós reconhecemos na física e que a espiritualidade vem nos alertar que vale para nós como espíritos, que é a lei de ação e reação, ou causa e efeito. Sempre que nós transgredimos a lei de Deus, sempre que nós tomamos uma decisão, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, a partir do momento que nós optamos por um caminho, nós vamos colher aquilo que nós cultivarmos. Então, não é Deus quem nos pune, são a própria lei que nos leva a isso. Então, não tem como a gente ter péssimas atitudes, né? Então, muitas das vezes nós temos maus hábitos, falando de doenças físicas, nós temos maus hábitos alimentares, nós não realizamos atividade física, nós somos sedentários, e aí quando aparece uma doença, né? Hoje nós temos diversos casos de hipertensão, de obesidade, são doenças que muitas das vezes são causadas pelos nossos hábitos. E aí nós nos questionamos, né? Onde foi que eu falhei? Será que nós estamos vivenciando, nós estamos aproveitando essa encarnação para ter a solução para os nossos problemas? Ou será que nessa encarnação que nós temos, nós estamos cultivando mais problemas? No Evangelho, ele detalha, né? E ele fala uma parte que eu achei muito interessante, que é quando a gente vê os nossos filhos, né? E muitos pais, durante a infância, a adolescência, deixam os filhos livres.
escolher por si só o caminho que eles querem. Quando a criança tem uma teimosia, né? Fala assim, não, é só criança. Só que essa criança é um espírito milenar. E ao crescer, né, ao passar nesse corpo físico, ao amadurecer, chegar na fase da adolescência, na fase adulta, se mostra tal como é, e aí os pais se questionam, o que eu fiz para merecer isso que hoje eu estou recebendo? Será que nós, como pais, estamos dando direcionamento, cultivando bons filhos? Será que nós estamos ensinando? Então, muitas das vezes, a gente não precisa nem de pensar que nós somos espíritos milenares que vivemos várias encarnações. Muitas das vezes, a causa das nossas aflições está nessa encarnação. Nós mesmos que cultivamos esses problemas que hoje nós temos. Só que alguns problemas, algumas aflições, é claro, que a gente não consegue justificar pela nossa postura nessa encarnação. E aí vem as causas anteriores das aflições. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala, né, ele faz o seguinte questionamento, que eu acho que muito de nós, antes de ingressar na doutrina espírita e até mesmo durante, né, a nossa vida na doutrina, nos questionamos, que é a seguinte pergunta: que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo, abraços com tantas misérias, e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem, nem o mal? Então, o que ele nos fala aqui? Daquelas crianças que daqueles espíritos que já reencarnam em um corpo doente, ou já reencarnam com diversas limitações, nascem, além de nascerem num corpo doente, com certas delimitações, apresenta ainda a miséria material, né, que o impede a sua melhoria física, né, dizendo. E aí nós nos questionamos, o que fizeram esses espíritos nessa vida para merecer tal punição? Não fez nem o bem, nem o mal. E aí, nós vamos aproveitar dos ensinos que a doutrina espírita nos traz, falando que nós somos espíritos milenares, espíritos eternos. Então, nós já vivemos várias encarnações anteriores. E nas encarnações que nós vivemos anteriormente, nós precisamos compreender que quando nós fomos criados simples e ignorantes. Então, se hoje nós estamos passando por esses problemas, com certeza existe uma justificativa. Se não é nas nossas atitudes de hoje, são as nossas atitudes anteriores. O livro Ação e Reação, André Luiz, ele traz uma série de histórias, né, de casos que ele acompanhou o atendimento dos espíritos, e ele nos fala muito bem dessa junção das causas anteriores das nossas aflições. Ele, à medida que ele vai contando, né, relatando aquelas histórias, ele chega naquele ambiente e ele vê toda uma situação problemática. São doenças físicas, são problemas de obsessão, são problemas de miséria material muito grande. E aí, quando o André Luiz analisa aquela situação, ele vai ver que aquele espírito em vidas anteriores cultivou aquilo, que ele cultivou aqueles problemas. Então, nós precisamos compreender que Deus é justo e bom. Então, ele não nos pune. Se hoje nós estamos sofrendo, é mero resultado das nossas atitudes em vidas anteriores e nessa encarnação. Então, diante das encarnações anteriores, né, nós não conseguimos lembrar o que nós fizemos nas vidas passadas. Mas, com certeza, nós precisamos ter toda a certeza de que, se hoje nós sofremos, é porque esse sofrimento nos é necessário para que possamos evoluir. Ou é uma prova, ou é uma expiação. Ou seja, ou nós estamos expiando débitos passados, ou nós estamos provando que nós realmente aprendemos. Muitas das vezes nós encontramos dentro do nosso lar
companheiros que nos trazem uma certa repulsa até mesmo. Filhos e pais que não se entendem. Então, quando a gente vê essas situações, nós vamos analisar que aqueles espíritos não estão no mesmo ambiente por acaso. Eles não estão ali por mero acaso. Estão ali por quê? Porque inicialmente imploraram para reencarnar juntos. E além de implorarmos para reencarnarmos juntos com esses familiares, muitas das vezes fomos nós os causadores de problemas para esse companheiro que hoje nos acompanha. E hoje nós temos essa oportunidade. A reencarnação que aparentemente nos parece dolorosa, mas é uma grande oportunidade para nós evoluirmos, para nós passarmos por esses problemas. Outra situação que nós temos, né, que nos traz uma certa dor, é a perda das pessoas amadas. Nós estamos passando, né, por uma situação peculiar em que o desencarne ele está muito presente em nossas vidas, né? Hoje nós vivenciamos essa problemática e nós sofremos, porque nós temos uma certa limitação moral e nós muitas das vezes nos esquecemos que a vida material é a vida momentânea, né? É temporária. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então, na pergunta 934, Kardec, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Então, nós sofremos com a perda dessas pessoas que nos são amadas. E aí os espíritos nos falam: essa causa de dor atinge, assim, o rico como o pobre. Nós vivenciamos isso, né? Quantas pessoas estão desencarnando? Então, os espíritos nos falam que representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Então, esse retorno à pátria espiritual de espíritos, de pessoas, né, que nos são queridas, nos traz um certo sofrimento. Mas nós precisamos compreender que esse retorno, que essa partida, essa despedida é temporária. Então, a doutrina espírita, né, ela nos traz o consolo, e é isso que os espíritos nos falam, né? Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, hoje, nós temos, né, o conhecimento. Além do conhecimento, muitos de nós têm a oportunidade de receber notícias daqueles que partiram. Mas não vamos nos apegar nessas notícias, porque muitas das vezes a gente fica buscando, né, essas informações dessas pessoas que já desencarnaram. E nós temos essas informações. Nós temos tantos livros que nos mostram que esses companheiros eles não partem para sempre, né? Que é uma despedida temporária. Então, ao invés de a gente buscar tanto uma notícia desses que desencarnaram, né? Vamos nos recorrer à prece que nos consola aquele que partiu e que nos auxilia, né, nesse prosseguimento. Então, o desencarne, ele faz parte do processo. Ele faz parte do processo da reencarnação, né? Nós nascemos, temos uma nova oportunidade reencarnatória, e o desencarne é esse retorno à pátria espiritual. Então, nós ainda temos a necessidade desses sofrimentos. Às vezes a gente olha, né, um companheiro que parte, que a gente fala assim, é uma pessoa tão boa, né? E nós nos esquecemos que essa pessoa boa, né? Ela não tem mais a necessidade de passar pelas problemáticas da encarnação, dessa encarnação. Então, nós muitas das vezes estamos apegados, através do egoísmo, na presença física daquela pessoa. Então, vamos tentar visualizar esse retorno à pátria espiritual como uma fase necessária, que nós precisamos passar por esse sofrimento
não é fácil, nós sofremos, né? Nós lamentamos aquela dor, nós sentimos a saudade nos apertar, mas é algo necessário, é um sofrimento que nós devemos passar, e que nós devemos passar por ele de uma forma mais suave, de forma a suavizar também a percepção daquele espírito no além-túmulo, né? E aí, nós temos as mortes prematuras. Quantas crianças, né, são deixadas, são levadas, né, de suas mãezinhas, levadas assim, entre aspas, né, tem um desencarne prematuro e a gente não compreende o porquê que tão frequentemente a vida se interrompe na infância. E aí, Kardec, na pergunta 199, pergunta aos espíritos, e eles respondem: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. A sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Até mesmo, né, essa morte prematura, às vezes a gente vê aquela criança que passa tanto sofrimento, né, doenças físicas diversas, e os pais passam por todo aquele sofrimento e aquela criança ela vem a desencarnar e nos questionamos por que aquelas pessoas elas necessitam passar por aquilo, né? Então, a encarnação como um todo, no geral, qualquer tipo, né, de encarnação, é um aprendizado. Então, nós temos que ver como aprendizado todas as etapas da nossa encarnação, inclusive essa. Tem um livro chamado Deficiente Mental Porque Fui Um, e é relatada a história de diversos espíritos que vivenciaram uma encarnação em um corpo, né, debilitado pelas doenças intelectuais. E eles nos relatam a importância que foi aquela encarnação. Muitos espíritos ali, alguns falharam gravemente, né? Feriram o perispírito de tal forma que necessitava daquela encarnação, mesmo que curtinha, para reconstruir esse perispírito, para voltar à forma. Muitos destruíram, através do livre-arbítrio em encarnações anteriores, a região cerebral, por meio da má utilização da inteligência, né? Atitudes perversas, e tem a oportunidade de nascer nesse corpo debilitado, mas que tem a oportunidade, mesmo que seja em um curto intervalo de tempo para nós aqui na Terra, de vivenciar a experiência terrena que o possibilita essa reconstrução do perispírito. E muitos também passam por essas provações não pela necessidade do próprio espírito, mas para os pais. Muitos vêm com uma missão de auxiliar no processo evolutivo dos pais. Então, aquela necessidade, o carinho, né, o apego, muitas das vezes é necessário para o processo evolutivo daqueles espíritos que reencarnam nessa missão de pais, né? Então, todos esses sofrimentos, todas essas reencarnações dolorosas, elas têm uma justificativa. E nós vamos sempre recorrer à misericórdia de Deus. Então, Kardec pergunta, né, em que se funda o dogma da reencarnação? E aí os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois, incessantemente repetimos. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Então, aquele que cometeu equívocos em encarnações anteriores, será que ele necessita sofrer para toda a eternidade, né? Não. Nós vamos ver na justiça divina que ele vai ter uma nova oportunidade. Uma nova encarnação o será dada para que ele consiga resgatar aqueles débitos passados e construir uma nova encarnação melhor, né? Construir a evolução moral, o progresso. Então, a reencarnação é um estágio sagrado, é um momento, é momentâneo,
Então, nós vivenciamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, cada um com o seu teor de problemas, mas esses problemas, esses sofrimentos, eles são necessários. É como se estivéssemos em uma escola. Tem uma música, né, que não é da doutrina espírita, mas ela diz o seguinte, que a vida é como a mãe que faz o jantar e obriga os filhos a comer os vegetais. Isso quer dizer o quê? Que muitas das vezes a criança ela não gosta dos vegetais, mas a mãe, ela sabe da importância dos vegetais para aquela criança. A nossa encarnação, Deus, né, providencia a melhor oportunidade. Nós podemos não saber a importância do sofrimento que nós estamos passando e do bem passar por esse sofrimento, mas esse sofrimento é necessário. Então, a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências. As nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem, para a construção do amanhã sobre as bases redentoras do Cristo. Emmanuel. Então, nós somos os criadores dos nossos desatinos, mas também nós somos os criadores dos nossos momentos felizes, da nossa evolução moral. Vamos aproveitar essa encarnação para evoluir, para construir as qualidades morais, para trilhar o caminho do bem. Passar por esse sofrimento, passar pelas dificuldades com resignação, compreendendo que são necessários. Mas o passar pelo sofrimento não é cruzar os braços e dizer, então vou ter que sofrer, vou sofrer. Não. É arregaçar as mangas e caminhar. Nós temos o dever de buscar a solução para os nossos sofrimentos. Nós temos o dever de buscar o remédio para as nossas dores. Vamos buscar esse remédio através do caminho do bem. Quem quiser, né, mais ler sobre o assunto, tem esses livros, né, Deixai Vir a Mim as Criancinhas, que fala da importância não só da etapa da infância, e relata, né, esses problemas relativos à infância, mas também a importância de evangelizar as crianças. O livro Jesus, que nos vem dar o direcionamento, né, trazer o nosso modelo e guia, e Adolescência, um desafio para pais e educadores, que nos traz o direcionamento para bem conduzir os jovens. E nós vamos encerrar, né, com essa frase de Jesus, lembrando que os nossos sofrimentos, eles não são permanentes, são provisórios. Então, Jesus nos fala, né, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não importa qual tipo de sofrimento nós estamos passando, não importa o porquê nós estamos passando por esse sofrimento, seja por nossas atitudes anteriores ou dessa vida, mas a espiritualidade amiga, Jesus, nosso mestre querido, não nos abandona. Nós não estamos à mercê da nossa própria sorte. Então vamos buscar o alívio de nossas dores. Vamos buscar o consolo nas leituras edificantes, no trabalho do bem. Vamos buscar o consolo através da prece, rogando que a espiritualidade amiga ela esteja conosco. Nós não estamos sozinhos, nós não precisamos passar pelo sofrimento sozinho. Nós temos sempre o apoio. Se nós não temos esse apoio, né, aqui na matéria, ou nós não vemos esse apoio, nós podemos ter a certeza que nós temos o apoio de companheiros espirituais, companheiros desencarnados, que nos querem bem. E, acima de tudo, nós temos o apoio de Jesus, né? Nosso mestre querido, nosso modelo e guia. Então, nós finalizamos. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade.
Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.